Meus amores, bem-vindos. É com muito amor, muito prazer e muita honra que eu trago aqui para o canal Juva Lauer, comunicadora, fundadora do Mamilos, o meu podcast preferido do coração. E hoje eu queria conversar com você sobre como a gente passa por conflitos com amor. Acho que a gente vive em tempos polarizados, em tempos de ódio, onde as pessoas estão cada vez mais reativas, estão se atacando e também estão evitando conflitos. E ao mesmo tempo não existe relação sem conflito. Então, como a gente pode passar por eles de uma forma amorosa e não violenta? Obrigada por estar aqui comigo. Adorei o convite, Carol, e esse tema para mim é super, super especial. A gente do Mamilos enxerga que o nosso lugar no mundo é promover conversas difíceis de peito aberto. Então, exatamente assim, isso é o core do Mamilos. Pode ser no podcast, pode ser quando a gente vai dentro de empresas, pode ser quando a gente vai em escola, enfim. Sempre é muito bom quando a gente consegue escutar onde que está o nó da comunicação, onde que o diálogo para e a gente consegue, através dessas técnicas que a gente vai conversar hoje, restabelecer o diálogo e fazer com que o conflito não seja destrutivo, mas que ele enriqueça as informações que a gente tem, que o conflito faça a gente crescer. A gente não deveria fazer o que a gente faz, que é, como o único jeito de conflito que a gente conhece é o que destrói tudo, a gente evita, 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 vai jogando as coisas embaixo do tapete até que uma hora, bum! E aí sai todo mundo machucado. Então, não é o ideal. O ideal é que a gente não tenha medo de conflito. A gente pode. Conflito não é uma coisa ruim, não é uma coisa que perde valor. Conflito pode construir valor, conflito pode nos aproximar. O conflito pode ser a oportunidade que eu tenho de te conhecer melhor, de te entender melhor e de é, estreitar o laço que eu tenho com você. Eu passo a ter muito mais em comum, te conhecer muito melhor, te respeitar muito mais, porque a gente atravessou um conflito, porque a gente chegou do outro lado. Então, acho que o papo de hoje é muito bom e é sobre isso. Como é que a gente faz o conflito produzir valor e não destruir? É interessante você falar isso. Eu lembro que uma vez eu moderei uma mesa com o Dunker e ele falou que às vezes vinham pacientes que falavam que iam casar com pessoas que estavam namorando há pouco tempo. E ele falava assim: e qual que foi a última briga de vocês? E se os casais falavam nunca brigamos, ele falava: então é melhor vocês não casarem. É preciso brigar e ter um conflito. Não, porque o que que isso te conta? Qual é essa informação? Todas as pessoas do mundo têm coisas parecidas e coisas diferentes. Se vocês nunca tiveram um conflito, quer dizer que vocês estão se escondendo. Porque estão nessa dinâmica que eu falei. Vocês têm medo que na hora que o conflito aparecer, rompa. E a gente não pode viver no medo. Ou eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de. Como eu não tenho certeza sobre um tema, né? Aí eu fico. E se eu falar bobagem? Então, as pessoas têm medo, medo de errar, ou pelo outro lado, o medo também pode me fazer ficar. A reação reativa, a defensiva, me faz ficar agressivo. Então, assim, tem pouca permeabilidade para que a gente possa trocar e se ouvir. É nesses 8 anos de Mamilos que a gente promove conversas entre pessoas com perspectivas diferentes, teve uma vez que eu tive que falar para uma pessoa assim, eu falei, você não veio dialogar, presta atenção. Porque a gente sempre faz o discursinho antes de qual é o propósito, o que que a gente veio fazer aqui, qual é a regra do jogo e tal. Falei, lembra que a gente falou que é diálogo? Isso aqui não é um debate. Não é para ninguém ganhar. Você não está dialogando, porque dialogar é ouvir. Se você repete o que você pensa a cada interação, você não se deixou contaminar por nada que a pessoa falou. Você não mudou o que você ia falar por nada. Então, eu acho que isso é muito sinal do nosso tempo. A gente é presa do nosso momento. Ninguém escapa do momento histórico que a gente vive. A gente é atravessado por isso. Esse jeito de falar, esse jeito de conversar, que é muito cheio de certeza. Eu acho muito difícil a gente ter uma conversa produtiva quando eu entro 100% de certeza. Assim, eu tô com 100% da razão, você tem zero. Se eu não tenho curiosidade, a gente fala muito isso no Mamilos, que a premissa é sentar curioso. Pensando, por que será que a Carol pensa como ela pensa, entendeu? Porque se você é, que a gente fala que é a premissa do Mamilos, inteligente e bem intencionada, se você está olhando para a mesma realidade que eu, como você pode chegar numa resposta diferente? Interessado em saber. Eu não vou mudar de ideia no final, não preciso. Mas eu vou, no mínimo, te conhecer melhor, no mínimo, conhecer do assunto melhor, porque fatalmente você trará pontos que são cegos para mim, conhecer do mundo melhor e de mim melhor, porque ao te explicar eu vou entender quais são os meus valores, por que que eu penso como eu penso. Olha isso.
Eu posso entrar numa discussão para ser ventríloco e só repetir o que eu penso, ou eu posso entrar numa discussão curioso para te conhecer e sair conhecendo melhor você, eu, o assunto e o mundo. O que que você vai escolher? E eu vejo, eu tenho estudado muito terapia de casal e dinâmicas de terapia de casal, e o que eu vejo muito é que os terapeutas ainda falam que os casais vêm para a terapia buscando um juiz e não um terapeuta. Que é É. exatamente isso que você colocou. Eles vão para um debate. Então, é chegar para o terapeuta e Uhum. falar: você pode, por favor, falar para ela que eu tenho razão? Você pode falar para ele que eu tenho razão? E muitas vezes, mesmo antes da gente procurar um terapeuta, eu sinto que nos namoros, nos casamentos, a gente está querendo ter razão. E te ouvindo falar, Uhum. eu fiquei pensando aqui, nesse meu começo de psicanalista em formação, que talvez também tenha um movimento narcísico que ao eu ter razão, eu também garanto que a minha imagem não vai ser diminuída perante você. Porque se eu assumir que eu não tenho razão, então será que no fim você vai me amar menos? Porque eu errei? Ou porque eu falei alguma coisa sem pensar? Então, no fundo, parte dessa briga é porque eu quero impor a minha opinião e parte é porque eu quero que você admita que eu tenho razão para que eu seja uma mulher ou um homem amável. E, na verdade, isso vai desconectando a gente, né? Tem, inclusive, um estudioso que chama John Gottman, que ele só estuda casais já há mais de 60 anos, e ele fala que 69% dos problemas de casais não são resolvíveis. E nosso problema é tentar resolver ao invés de aprender a conviver. Como pensar em conviver nos conflitos e não resolver? Então, eu acho que o primeiro passo para isso é a gente olhar para as duas faces da mesma moeda, que é o que é violência e o que não é violência. Por que falar do que é violência? Porque a gente só associa violência a um tapa, a um empurrão, um puxão de cabelo. Quando a gente está na perspectiva da comunicação não violenta, a gente está dizendo que toda vez que eu tento impor o meu jeito, o meu pensamento, o meu ritmo, né, para o outro, que eu tento silenciar o outro, que eu tento invalidar o jeito dele ser no mundo, isso é violento. É daí que parte a violência. O que que a gente está falando aqui? A gente, e eu acho que isso é muito central para essa questão de conviver, né? A gente perde de noção de que eu não preciso concordar com você para permitir que você pense assim. Você pode existir pensando assim. Esse exercício de alteridade. A violência é, não, ele está errado. Com a perspectiva de quê? A minha, entendeu? Ele está errado, ele não pode existir, não. Então, eu acho que assim, primeiro, a violência, né? É isso, que você silenciar o outro, você ridicularizar o outro, você menosprezar o outro. Pode ser daquele jeito bem violento que a gente tem, que é de fazer piada, né? Então, ai, a Carol, né? Sempre tão menininha, tão mocinha, né? Ah, então eu desconsidero o que ela tá falando, então o gosto dela de filme não é bom, porque ela é tão bobinha, ela só gosta de filme de menininha. Então eu tô desconsiderando. O que você traz pra mesa é menor, é menos, é Em relação ridículo. abusiva, tem muito isso, né? Porque normalmente a Muito. pessoa que é o abusador ou a abusadora, ela faz isso de diminuir o seu sentimento. Ah, mas tá vendo? É sempre assim, sempre chiliquenta, sempre controladora, sempre tá fazendo isso. E aí a pessoa vai te manipulando para você achar mesmo que você é a louca, você é inadequada, começa a te reprimir, Mas a mostrando gente que faz isso nas relações, não só nas relações abusivas, a gente tem esse comportamento. Pode ver. Você se acha cheio da razão, você pegou o seu em metro, você é a medida do mundo, se é mais do que você é neurótico, se é menos do que você é relaxado, porco, menos, desorganizado, sei lá eu. E porque você, cristalzinho, é o padrão ouro do mundo, né? Você que diz o que que é bom, o que que é ruim. E aí você vai sair silenciando todo mundo ao redor. A gente faz sem perceber, a gente faz no automático. Então, acho que para falar de conflito, a primeira coisa é, ó, violência não é necessariamente um tapa. Você chegou numa conversa determinando que o outro não poderia nem existir, que esse jeito é menos, já ferrou. E o que não é violência? Não é violência discordar. Quando a gente está dizendo comunicação não violenta, não está dizendo que vai todo mundo concordar no final, se abraçar e dançar o cumbaiá, porque não é isso. E como a gente faz? Você falou do gabarito, do em metro, e eu sinto que muitas vezes a gente parte de um lugar de julgar o outro nos conflitos. E aí eu vejo, né, trazendo de novo para as relações amorosas,
Ou se eu não estou há tanto tempo com essa pessoa, eu julgo ela a partir do meu gabarito de relações passadas, ou do que eu acho que deveria ser um namorado padrão. Ou se eu já conheço há muito tempo, eu julgo porque você sempre foi assim, e eu nem sei se hoje você atrasou porque você sempre está atrasado, ou porque hoje você teve um super pepino no trabalho e eu sei que você está numa fase difícil. Só que ao mesmo tempo, será que é possível não julgar? Ou como fazer com que o julgamento não inviabilize esse ouvir do outro e a construção de algo nessa relação? Eu gosto muito do que a Cris fala sobre isso, que assim, você não é dono do pensamento. O pensamento é que nem onda, ele vai passar, entendeu? Você é dono do que você põe no mundo. Como é que você vai agir em cima desse sentimento, em cima deste pensamento, né? Então, julgar a gente vai, gente. Tá aí, tá no DNA, tá embarcado esse aplicativo aí, e ele tá sempre rodando. A gente vai fazer. Agora, vamos ser mais autor, mais proprietário de como a gente conversa, que é o que eu escolho colocar. E aí, o que a CNV convida é sempre isso. Cara, você pode se aproximar de uma conversa em que existe um conflito desse jeito que você falou, que é querendo determinar quem está certo e quem está errado, porque quem está errado tem que ceder para quem está certo. Esse é o frame das discussões que a gente aprendeu. O que a comunicação não violenta fala é assim: eu não vou entrar no mérito de se existe certo ou errado, tá? Porque acho que tem situações que até tem. Não é essa a questão. A questão é se é eficiente. Você precisa que a pessoa se mova na sua direção. Você vai conseguir se a sua abordagem depender de provar que ela está errada? E aí tem estudo para mostrar que quando a gente entende que a gente está nessa dinâmica de certo e errado, a gente entra na lógica de guerra. E a lógica de guerra é: sobe todos os muros, protege, faz o cerco, você não pode perder. Não pode perder. Se eu entrei nessa dinâmica, eu não posso perder, acabou, entendeu? Então não é eficiente. Se você quer que a pessoa se mova na sua direção, você tem mais chance se você comovê-la, movê-la na sua direção. Então, como que eu vou comover? Primeiro, eu preciso de fatos. Então, eu não tenho que dizer que ela está errada. Eu não tenho que dizer, olha, aqui está o gabarito. O que que é um bom marido? Bom marido é um cara que chega no horário em casa. Você não chega, logo você não se porta comigo. Isso é um julgamento, né? Eu tenho que ir para um outro lugar e dar o fato. Olha, nos últimos 5 dias, você chegou. Depois das 10, eu já estava dormindo, eu nem consegui te ver. Isso é um fato. Isso aconteceu, né? E aí eu tenho que trazer o foco para mim, porque eu preciso que você entenda que eu não estou te atacando, porque se eu estiver te atacando, você está se defendendo, e aí a gente não está indo para nenhum lugar. Se você chegou tarde e eu já estava dormindo, como que faz eu me sentir? E aí, gente, a gente é uma desgraça, porque a gente é analfabeto em sentimento, né? A gente conhece umas 5 emoções, é só aquelas do divertidamente, e o resto não sabe, não tem vocabulário, não sabe reconhecer, não sabe nada, O né? Atlas do Coração da Brené Brown é maravilhoso por isso, né? Que é se você nomeia errado, você sente errado, você age errado. Eu amo o Emocionário, que é um livro para criança, mas ele é muito poético ao falar dos sentimentos. Ternura, para mim, é lindíssimo. Então, assim, comprem lá o Emocionário. Então, enfim, você vai falar, ó, como eu me sinto. Então, eu fiquei muito triste, eu fiquei, enfim, você vai dar o seu sentimento ali. Por quê? Não é porque você me fez sentir assim, porque aqui a gente está numa relação de adulto. Então, adulto, a gente se responsabiliza pelos sentimentos. Ninguém te faz sentir nada. Você sente assim porque você é de um jeito específico, que é só você, meu coraçãozinho, que é no mundo. Mas se você quisesse sair com as suas amigas, que você tivesse uma amiga que veio dos Estados Unidos e a outra amiga que está se separando e a outra amiga não sei o que, meu Deus, na mesma semana, todos os compromissos, vai parecer que eu abandonei meu marido. Graças a Deus ele está trabalhando os 3 dias. Graças a Deus, entendeu? Então depende da sua necessidade, uma ação pode ser boa ou ruim. A ação não é nada. O que vai fazer é o que você precisa. Então, você não vai dizer que ele está errado, você vai dizer que você precisa disso. Então, eu fiquei triste. Por quê? Meu gatinho, se é a coisa mais gostosinha desse planeta, se eu não der um cheirinho nesse cangote antes de dormir, meu Deus, a vida nem vale a pena, nem sei por que que eu tô vivendo. Ô gato, encerramos com um pedido bem simples e bem claro. Você pode chegar mais cedo amanhã para eu dar um cheirinho nesse seu cangote antes de dormir? Nem precisa ser muito, mas assim, eu preciso fungar nesse cangote antes de dormir. Você pode. Qual é a chance do cara se mover na sua direção quando o seu pedido é: Ô meu amor, te amo demais, quero cheirar no seu cangote, você pode chegar mais cedo? Versus você não me ama porque você nunca tá aqui, porque nananana. Cara, é óbvio, né? Qual é o que tem mais chance de sucesso? É só sobre isso. E qual é o que deixa menos resíduo, entendeu? Na relação.
E acho que isso tem muito a ver com validar essas nossas necessidades. Para mim é importante ter um dia de chamego, porque sem se julgar, será que eu estou parecendo mulherzinha? Será que isso vai ser pressionar a pessoa? Será que nananã? Não, para mim né? Cara, Carol, você falou uma coisa muito importante que eu falo muito no Mamilos, que é a gente não banca os nossos desejos, né? Ô gata, bonita, bonitona, se você não banca o seu desejo, aí não espera que os outros vão adivinhar e vão bancar por você, porque não vai rolar, entendeu? A gente se esconde. A Elisama fez um post incrível sobre a gente aprende a ser desejada e não a ser desejante, né? Inclusive a Valesca Casanello tem todo o trabalho dela da prateleira do amor. Acho que para nós mulheres é pior isso. A gente É. não aprendeu a desejar. Eu desejo ser desejada por você. Então eu tenho medo de falar qualquer das minhas necessidades para que isso seja um impeditivo para a relação. Então, eu acho que tem uma outra coisa que também é um insight bom, que é quando eu percebi que eu só sabia cobrar, eu não sabia pedir. Porque pedido vem de um lugar de vulnerabilidade. Eu tô te dando poder sobre mim. Eu tô dizendo que eu preciso de alguma coisa que você tem, né? Que eu dependo de você. E a gente aprendeu. Se a gente tá sempre numa relação de força, numa relação de poder, eu nunca quero me demonstrar vulnerável diante de você. Mesmo que você seja meu filho, mesmo que você seja meu marido. Então eu vou cobrar por que que você não fez. E eu não vou te pedir nesse lugar de eu preciso de você. E acho que isso, vamos para análise, né, galera? Porque é bem difícil de Nossa, é desconstruir, eu acho. incrível. É Eu incrível acho bem esse insight. difícil, tá? Eu sou bem escrotinha, a dona do cobrar de você não fez, você não... E eu já percebi que é porque eu tenho muita dificuldade de pedir, muita dificuldade de me colocar nesse lugar vulnerável de eu preciso de você. E, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer essa construção, porque senão a velhice vai ser muito difícil, gente. Não existe nenhum ser humano que chegou na Terra sem depender 100% dos outros e a maioria, na saída, vai depender 100% dos outros. Então é bom que a gente desconstrua essa falácia, essa besteira de que a gente precisa ter autonomia, de que vale mais quem é mais forte, de que vale mais quem não precisa dos outros. A gente está aqui é para se relacionar e é para um cuidar dos outros. Toda vez que você pede, você abre um canal de conexão. É nas nossas faltas que a gente se conecta. Não parece, né? Parece que a gente se conecta pela admiração. Então, eu me aproximo da Carol porque ela é bonita, porque ela é charmosa, porque ela é inteligente, porque ela é bem-sucedida, porque ela é segura. E, na verdade, a atração pode vir daí, mas a conexão só vem da fragilidade. Então, toda vez que você fizer um pedido, você está abrindo um caminho real de conexão. Porque você vai se sentir bem, a pessoa do outro lado vai se sentir bem porque ela tem algo a te dar. A partir do momento que você já fez ela se sentir bem, ela se sente confortável para também te pedir, já que você pediu. E aí as trocas vão fluir, entendeu? Enquanto a gente fica nesse lugar defendido, em que a gente não pede, a gente também não está construindo essa troca, essa possibilidade de conexão. E Ju, eu vi uma fala sua que eu achei muito boa, que é a gente pensar na cooperação como novo paradigma das relações. Como pensar na cooperação nas relações amorosas, nas relações interpessoais? Porque às vezes eu sinto que a gente não está querendo cooperar, né? A gente está querendo resolver, ver quem tem razão. Competir. É, porque a gente foi ensinado a ser o melhor, a ser o primeiro, a ser o mais rápido, né? A competir o tempo inteiro. Então, acho que esse é um desafio mesmo, essa cooperação. Eu lembro quando eu estava com dois filhos pequenos, a conversa com as minhas amigas, eu via que uma das dificuldades que a gente mais tinha para esses relacionamentos jovens, né? Porque casais jovens com filhos e mil demandas, mil pressões externas, como é que a gente equilibra isso? Uma das maiores dificuldades é que eu sentia que a gente mantinha uma planilha imaginária. E a gente queria que a conta fechasse linha a linha, entendeu? Então, sei lá, eu dei a comida, ele tirou o lixo para fora. A comida vale mais que o lixo, ele me deve. Ele fez não sei o quê, eu fiz não sei o quê, ele me deve. Eu devo, ele me deve. E aí, assim, não existia a possibilidade de, sei lá,
ficar deficitário no dia e fechar a conta na semana, fechar a conta no mês, fechar a conta no ano, relacionamento de longo prazo. Tipo, nesse ano ele focou na carreira, ferrou. Aqui em casa não estava fechando a conta, mas estava muito claro, todo mundo sabia, a gente estava junto nessa. No ano que vem, eu posso focar na carreira, não vai fechar aqui. Sim, tem uma coisa de longo prazo, né? Então, eu acho que a gente, sem pensar, a gente está na planilha o tempo inteiro, entendeu? Ah, mas eu dei presente no aniversário, ele não me deu. Ah, mas eu dou bom dia e ele não dá. E é o tempo inteiro nessa coisa mesquinha, né? De será que ele me ama mesmo? Será que tá valendo a pena? Será que essa é a melhor opção do mercado, né? Porque aquele outro me dá bom dia, porque aquele outro não sei o quê, porque o marido da minha amiga, porque o meu primo, o meu irmão, meu não sei o quê. Assim, isso é muito estressante, eu acho e esfarela qualquer capacidade que a gente tenha de resiliência dentro de uma relação. Então, assim, eu acho que a gente tem que escolher muito, muito, muito antes de entrar. E uma vez que entrou, gata, se joga, cara, e não vai ficar fazendo conta, entendeu? É macro conta, é conta no geral. No final do ano, você passa a régua e vê se está fazendo sentido. E contas grandes, sem minúcia, entendeu? Porque senão é enlouquecedor, cara. Senão eu não acho que dá, não. E eu fico pensando numa coisa que você falou no começo da entrevista, de que muitas vezes a gente se aproxima depois do conflito. E eu tenho pensado muito no amor e trazido essa imagem cada vez mais do amor como um caleidoscópio, porque eu sinto que a cada conflito a gente ainda tem essa lógica de algo se quebrou. Então, se algo se quebrou, essa peça está cada vez mais frágil e ela vale cada vez menos. E se eu penso num caleidoscópio e a gente se mexeu, um outro arranjo se formou. Talvez alguma imagem é mais harmônica, a outra é menos, as peças estão mais juntas, outras mais separadas, mas não tem um juízo de valor ali e uma desvalorização, né? Tipo o carro, foi batendo, 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 daqui a pouco é perda total, porque não vai dar nem para vender esse negócio, melhor que alguém roube. Depende, porque se a gente for para o conflito, para o cabo de guerra, é essa lógica que você falou sim, porque um pouco de nós morre em cada um desses encontros, a gente cede desse jeito violento, que é, nesse conflito aqui, eu cedi para você, então você me silenciou. No próximo, você cedeu para mim, então você silenciou. Então a gente tem uma poupança de amor, a gente vai colocando coisas, se esses conflitos são muito são mais comuns do que os depósitos de amor, chega uma hora que não tem mais e aí acabou mesmo. Eu acho que isso é possível, isso existe, essa visão de carro usado, tipo, é sim. Se a gente tem outro lugar de conflito, que é a gente reitera cada vez o quanto a gente se ama, o quanto a gente está junto e que eu valorizo a sua diferença, é a sua diferença que me faz ser apaixonado por você e que às vezes é difícil de lidar e que às vezes eu não consigo, mas o contrato está lá, está sendo refeito a cada conflito, eu acho que a gente tem mais essa visão de caleidoscópio que você falou. Eu falo muito que o que mais me emociona no meu marido, ele é uma pessoa de muitas qualidades, mas o que mais me emociona toda vez, eu fico muito emocionada quando eu vejo ele se mover. Então, a gente tem muita dificuldade de comunicação. Ele não é apesar de ser um comunicador, ele não é uma pessoa que fala sobre sentimentos, que tem noção dos sentimentos dele, não é. E eu também era uma pessoa muito sem ferramentas no início da relação. Aí foi melhorando na terapia e tal, mas a gente tinha um jeito muito violento de falar. Era muito ruim quando a gente deixava acumular, acumular quando ia. Era assim, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Assim, lé com cré, sabe? Ele fala, assim, não parecia que a gente estava na mesma conversa. Nada se conversava, era horrível. E a sensação que eu tinha em cada conversa era que eu estava falando com uma parede. Então ele não respondia as minhas perguntas, não, assim, parecia que ele não ouvia nada, que ele não entendia nada. Eu saía assim muito frustrada, muito, muito, muito frustrada. E no dia seguinte ele se movia. Não importa se ele concordava, não importa se ele podia, não importa se ele achava certo, ele se movia. Ele não chegava onde eu queria, mas ele demonstrava que ele ia sair da onde ele estava, porque aquilo é importante. Se é importante para mim, se eu fiquei tão enlouquecida que eu chorei, que eu gritei, que eu pedi, que eu esperneei, que eu esmurrei a parede, tipo, ele não entende nada do que eu tô falando, ele não entende nada do que eu quero, ele não entende por quê, ele não entende um caralho. Mas aquilo é importante pra mim, então ele vai naquela direção. Ele não vai chegar lá, ele vai andar na direção. Isso me comove, assim, toda vez. É, para mim, a maior prova de amor. Eu, assim, eu me sinto ouvida, eu me sinto vista, eu me sinto importante. E é por isso que eu volto para o que a gente falou no início do que é violência, não. Ele não concorda comigo, gente. Ele pensa outra coisa, ele é outra pessoa, entendeu?
A gente é muito diferente na maior parte das vezes. Mas o que é importante para ele, eu me movo, porque ele importa para mim. Não importa se eu entendo, se eu concordo, eu me movo. E o que é importante para mim, ele se move. E aí é esse conflito que eu acho que ele reafirma o compromisso, ele reafirma o amor, ele reafirma que isso aqui que a gente está construindo, isso aqui é muito importante. Então, todo dia eu ponho um depósito. Todo dia eu deposito alguma coisa ali, entendeu? Enquanto a gente estava aqui falando, ele veio trazer o café. Ele foi fazer o café para ele, ele faz o café para mim, ele faz o leite espumado, ele põe a canelinha, que é o jeito dele falar: hoje também eu te amo. Hoje também eu tô aqui. Através da ação, né, Ju? Eu falo Uhum. que tem duas frases para mim que são mantras do meu trabalho, que é o amor é o que o amor faz, do Eric Fromm, e a Bell Hooks fala que o amor é uma ação. A gente deveria pensar nele como um verbo e não como um sentimento. E às vezes no conflito a gente fica nessa discussão interminável porque a gente quer que termine quando a pessoa fala, tá bom, você tem razão. E às vezes vale mais você dormir, deixar a pessoa digerir o que você falou, você digerir o que ela falou e que no dia seguinte os dois se movam. É mais, né? Esquece aquela coisa da avó que não pode dormir brigado. Deixa os dois falarem e aquilo reverberar. E vê como isso vai se transformar em ação e não no discurso. É Porque isso. às vezes a pessoa pede desculpa só para terminar a discussão mesmo. Ah, então tá bom, então é isso, está certa, num lugar de uma desculpa até agressiva, né? É, e eu acho que para mim, né, eu sou bem rancorosinha da estrela. E aí, para mim, assim, se a gente brigou, então não encosta em mim. Então, essa coisa de punir o outro, porque ele não se comportou do jeito que você esperava, do jeito que você quer, que é esse nosso pequeno colonizador que mora dentro de cada um de nós, que a gente quer colonizar. O outro, ele tem a religião errada, ele tem a cultura errada, ele é um selvagem. A gente tem o certo e a gente vai colonizar ali. A gente vai invadir, a gente vai colonizar. E o objetivo maior é que ele seja uma réplica de mim. No final é isso. Se ele se comportou errado, eu tenho que punir ele. Ele não tá certo, então eu não vou falar com ele, eu não vou olhar para ele, sei lá o que eu vou fazer para ele para ficar marcado que eu estou infeliz. Não é uma prática boa, isso não é uma prática saudável. Eu acho que é esse lugar de que todos os dias abraça, cheira no cangote, assim, você é a pessoa que eu escolhi hoje também. E tô puta com você, quero que morra, inclusive, vontade de te atirar da janela. Mas isso é uma outra conversa, entendeu? Todos os dias você é a pessoa que eu escolhi. O John Gottman fala isso, que você tem que trazer demonstrações de compromisso diário com a relação. Então, é isso, tudo bem. A briga foi pelas contas da casa que tem uma zona, a gente vai ter que conversar disso. Mas hoje eu passei o café, levar o café, ou foi no Isso. supermercado, tinha aquele vinho que vocês gostam, ah, comprei aquele vinho. Ou mostrar assim, ah, tem passagem em promoção para o Corpus Christi, vamos levar as crianças não sei para onde? Porque aí você demonstra para o outro que você ainda está implicado na relação, apesar daquela questão ter que ser resolvida, porque senão a gente fica nessa ameaça que parece criança, né? Vou pegar minha mala, vou embora e você nunca mais vai ouvir de mim. É, eu demonstrar amor não quer dizer que eu tô capitulando. Esse é o ponto, entendeu? A briga não é todo o relacionamento. A briga é um momento, a briga é uma parte, entendeu? Então, eu acho que também separar as coisas pode ser difícil para quem foi emocionalmente educado desse jeito, de que eu vou te punir, tirando o meu amor quando eu não estiver de acordo com você. Não precisa, gente. Não precisa mesmo. Esse É, e terrorismo emocional não precisa. de que qualquer discordância é uma ameaça, né? A relação. Eu falei isso outro dia para umas amigas, assim, que foi a primeira vez também que a gente discutiu. Eu falei: se não tiver espaço para ter discordância, não existe uma amizade. Então, que a gente também possa treinar esses conflitos saudáveis em todas as nossas relações. Entender que eles podem É, construir, né? dar espaço para a pessoa ficar chateada também, tudo bem, né? A possibilidade de volta, a resiliência que mostra a profundidade do afeto, né? Também quando eu tô magoada, também quando você me feriu, também quando eu, né, quebrei a minha expectativa de quem era você e de quem eu representava para você, também nessa hora eu escolho fazer o caminho de volta. Eu escolho como é que a gente vai se reatar. Tem um negócio de comportamento de consumidor que é legal, que eles mapearam o que que impactava mais na felicidade, era companhia aérea. E aí, assim, então é o embarque ser sem problema, é você não ter problema com a bagagem, é você ter o melhor comida, melhor lanche. Então, era uma série de coisas. E o que eles viram de muitas variáveis possíveis é que uma maior satisfação não é quando você tem de ponta a ponta sem nenhum problema, é quando você tem um problema e ele é resolvido. Então, é isso que a gente está falando, né? É como vocês reconstroem o laço, como vocês dobram a aposta, uma vez que
essa ferida existiu, que vai contar quem é a relação. E aí essa relação vai para outro patamar, né? Linda. Aí, olha, isso é muito bom, assim, porque a galera acha que eu e a Cris, uma lê o pensamento da outra. E eu acho que hoje é muito nesse lugar, assim, realmente a gente tem uma afinidade muito grande de eu completo as frases dela. Mas, cara, não existem duas pessoas que brigaram mais. A gente se machucou profundamente. Eu já magoei ela, assim, mas muito. Assim, ferida de morte. Eu já ataquei as coisas que são mais importantes para ela. E ela já me fez sentir absolutamente inadequada em tudo. Tudo. A gente sempre teve, do mesmo jeito que eu tô falando de casamento, a gente sempre teve esse profundo respeito e admiração uma pela outra. Nas piores horas, eu nunca achei que ela não fosse uma pessoa. Sempre tive convicção que ela é uma pessoa inteligente, bem intencionada e sempre admirei quem ela é. Mesmo quando foi difícil, mesmo quando foi duro, e a mesma coisa dela para mim. Então, acho que assim, hoje a gente está num lugar de uma relação que é infinitamente enriquecedora, que eu sou outra pessoa por causa da convivência com ela. Ela me abriu muitas possibilidades nisso que a gente estava falando na diferença. Por que ela é tão diferente de mim? Enquanto uma tentou colonizar a outra, foi, gente, terra arrasada dos dois lados. Foi muito ruim. Gente, muito ruim. Mas o tempo inteiro vendo que aquilo ali tinha possibilidades ao mesmo construir e destruir, construir e destruir, construir e destruir. Mas alguma coisa estava se movendo, sempre se movendo uma na direção da outra. Hoje, a gente é capaz de fazer esse movimento de contração e expansão sem tanto machucado, sem se ferir. A gente se respeita muito mais, a gente se compreende muito mais. E a gente sabe se ouvir muito melhor de um outro lugar. Só que só vai chegar do outro lado da margem quem passar a travessia inteira. Se você desistir a cada vez que ficar difícil, e tem justificativa, tá? Se você pegar qualquer ponto dessa jornada, você fala, cara, se afasta, essa pessoa é tóxica. Tanto para mim quanto para ela. Não é uma pessoa que te faz bem. Se afasta. O que tinha eram pessoas muito diferentes e com questões ali. Cada uma tratou do seu lado, porque também uma só tratar muito complicado. As duas façam terapia, terapia é bom demais, gostoso demais. Hoje é uma outra coisa. Então também gosto de falar porque fica muito essa imagem romântica, né? Muito Ah, power couple no estão aqui. trabalho. Eu estou fazendo um quadro, até quero chamar vocês para esse próximo quadro, que chama Histórias de Amores Possíveis. São narrativas de amores reais, de amizade, família, par romântico, para a gente ter esse repertório, porque senão a gente volta para aquele nosso gabarito que a gente está sempre se comparando com aquelas duas amigas perfeitas. Olha ali a Ju e a Cris. E ninguém contou a vida real, que é linda, que é um amor possível e lindo, mais bonito até do que os fantasiosos. Que passa, eu acho que se você olha qualquer cena, é por isso que eu tenho medo, assim. A gente fala sobre violência doméstica, então eu tenho um TED sobre violência doméstica, acho que isso é muito importante, mas acho que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pega uma fotografia e quer fazer uma análise inteira, né? Então, por uma fotografia, eu já fui abusiva com meu marido. Por outra fotografia, ele já foi abusivo comigo. Essa não é a história da nossa relação, esse não é o filme, mas na fotografia é. Então, eu acho que a gente também trazer complexidade. Todo mundo é adulto aqui, gente. A gente vive num mundo complexo. As relações são complexas, as pessoas são complexas. Então, trazer camadas, eu acho isso muito, muito importante. Senão, a gente fica querendo relações de ficção, né? Onde tudo se encaixa, tudo tem explicação. Eu amo os K-dramas, amo. E é planinho, né? Ah, e o cara que gosta, ele sempre gosta, ele gosta independe do quê, ele nunca explode, ele nunca falta, ele tá sempre ali, ele tem paciência infinita. E aí, porque o amor é pra ser o primeiro amor e vai pra sempre. Gente, né? Ah, amo, assisto 200, mas eu não espero que a vida seja isso, né? Porque não Exatamente. é, É, não é, é. a gente precisa de contradição. Eu amo essas histórias, é isso, de misfits, que você fala, gente, é isso, deu tudo errado e deu certo e deu errado de novo. Eu falo muito também que é isso, ainda mais nesses tempos onde a gente hipervaloriza a nossa individualidade, não sou obrigada a ficar nessa relação. De novo, é Nossa, claro, eu também detesto concordo isso, com você, que é detesto. relações abusivas, violência, não, qualquer tipo de violência.
Agora, será que a gente está mais exigente ou intransigente? Talvez a gente esteja mais. Não, vamos para os Beatles, né? No final do dia, o amor que você leva é igual ao amor que você deu. Então, se você tá mesquinha enquanto você tá dando amor, vai ser mesquinho enquanto você vai receber. No final é isso, não vai ser diferente. Não, não tem como, entendeu? Ju, muito, muito obrigada. Assim, é uma honra, um prazer, um amor imenso estar aqui com você. Vou chamar você e a Cris para a gente fazer essas histórias de amores possíveis, que a gente Vamos, possa vai ser divertido. dar muito, muito amor. Obrigada, Carol. Amei esse papo, uma delícia. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos.